Então, essa peraí. conversa nossa em português, transcrevendo para o inglês. Tá. É, já Depois tá de até fazendo. Como é, é que eu faço isso? no mesmo lugar, clica lá nos 3 pontinhos, depois e põe parar a transcrição. Mas tá gravando, né? Tá, ele vai continuar gravando, só não vai Tá bom. ficar escrevendo do lado aí para o pessoal ver depois. Tá. Pessoal, tá compartilhado? Não, né? Não, Agora foi. Agora foi? agora foi. Agora foi. Então, tá bom. Bom, então vou começar, vou falar rapidinho. Eu estou aqui hoje como responsável, né, pela disciplina de matemática financeira, e todos os mediadores que atuam, né, na linha de frente lá com vocês estão aqui com a gente hoje. Tá? Aqui eu coloquei só uma distribuição da. Depois a gente pode compartilhar com vocês, tá? Ou a gente manda aqui no chat mesmo a apresentação. É que, na verdade, a gente tem que compilar tudo, né, gente? Tem algumas partes que cada professor tem, mas depois a gente reúne tudo e pode enviar para vocês também pelo mural, depois a gente vê. Então, a gente tem todos os professores aqui, né? Cada um vai falar um pouquinho de si, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a utilização das calculadoras, tá? Que é importante, a calculadora científica e a calculadora financeira. A calculadora científica, eu tenho bastante contato, né, no presencial, e eu reparo que os alunos têm dificuldade com a calculadora científica. O que mais me chama a atenção a dificuldade é o ponto e a vírgula. Pode parecer bobeira para quem já está muito acostumado, mas acontece muito. O pessoal erra muita coisa, não é porque não está sabendo fazer, é porque confunde o ponto e a vírgula. Então, vão ter 2 professores que vão falar um pouquinho hoje sobre a calculadora científica, tá? E a gente vai se apresentar rapidinho para vocês, e aí depois a gente vai seguir. Trocou, pessoal? Trocou. Sim? Então tá bom. Trocou. Bom, como não estava compartilhando, né, e agora que a gente está gravando, então eu vou falar rapidinho sobre o meu currículo. Eu sou formada em Física, tá, na Unifei, na cidade de Itajubá, que é sul de Minas. Eu sou de Itajubá, e eu estou cursando também licenciatura em Física, na modalidade EAD, igual vocês, né, só que na Unifei mesmo. Eu atuo na FATEC desde 2015. A minha sede, onde eu vou presencialmente, né, é a FATEC Cruzeiro. Cruzeiro, para quem não conhece, fica no Vale do Paraíba, próximo a Aparecida, né, que eu acho que é uma cidade que o pessoal conhece mais, próximo, próximo mais ou menos, né, professor Desi? Professor Desi é de lá, de São José, né? Uma hora e pouco mais ou menos de São José dos Campos. E, na verdade, eu não moro em Cruzeiro, eu moro em Lorena, que é uma cidade vizinha a Cruzeiro, tá? Mas é tudo bem pertinho, né? A Dutra, né, corta as cidades, então tem uma facilidade muito grande. E eu vim para Lorena em 2009 fazer mestrado, e aí eu fiz mestrado e doutorado em Lorena e acabei ficando em Lorena mesmo. É bem próximo, na verdade, Lorena também é uma cidade, é muito próximo à minha cidade, né, de Itajubá. Praticamente uma serra que separa. Então, a gente até brincava assim que a gente tem muita influência lá de São Paulo. A influência de Belo Horizonte é muito pequena, porque como é sul de Minas, a influência é maior, né? São José, Taubaté, São Paulo, que é mais próximo, tá? Bom, eu sou responsável pela disciplina de matemática financeira e eu também sou mediadora online de uma turma. Então, pode ter gente aqui que esteja falando, não é, mas ela não é mediadora online, eu sou também. Então, eu tenho uma turma e, e também sou mediadora de gestão financeira, tá? Eu vou tirar, então, agora aqui rapidinho, vou fechar o meu áudio, que aí os professores vão se apresentar, e aí, na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre a calculadora, as 2 calculadoras, né? A financeira e a calculadora científica, e depois os professores também vão resolver alguns exercícios, tá bom?
Denise, parou de compartilhar. Toda vez que eu saio, eles saem, né? Eu sabia isso, é novidade. Vou fazer de novo. Chegou na minha vez, né, Denise? Então, pessoal aí, meu nome é Antônio Carlos Gracias, tá? Meus alunos aí da mediação. Eu sou bacharel em matemática, tá? Formado aqui em Santo André, eu moro no Grande ABC. Depois eu fiquei meio louco, fui fazer física, igual a Denise, eu fui da área da matemática para física. Logo depois que eu terminei matemática, aí eu também conheço, morei em São José dos Campos, igual o Dercy, por 2 anos, eu fiz o meu mestrado no ITA. Aí eu sou doutor em energia e agora eu trabalho um pouquinho com ciência de dados. Eu acabei de fazer o MBA em ciência de dados na USP de São Carlos, tá? Online também, o MBA, tá? Eu tenho como sede a FATEC Mauá, mas eu também trabalho como na FATEC São Caetano, são as duas FATECs, e eu sou mediador online desde 2020. Aí eu moro em Santo André, aqui na região do ABC Paulista. Professor, eu preciso colocar aqui, posso? Vou descompartilhar aqui. Tá, então eu vou colocar. Aliás, saiu já, né, gente? Saiu. Aqui eu só vou. Como é que eu coloco ele? Para mim colocar ele grande aqui, como você colocou aí? Tá no PowerPoint, Dercy? É, Naquele quadradinho maior embaixo, perto do mais e menos ali, você consegue ampliar a tela. aqui? No... Tem... Aqui. Mas não está dando. Peraí. Eu compartilhei a janela. A janela, tem que ser na janela. Então ele está dando. O Dercy acho que tá dando algum erro, porque até eu tô conseguindo mudar o dele se eu quiser, ó. Vai. Eu acho que é o máximo assim. Será? Ó, porque, quer ver? Eu vou dar licença, tá, Dercy? Eu vou Pode clicar ir. aqui, eu vou mudar o seu modo, tá vendo? Tá, pode ver aí. Eu acho que acho que esse é o maior tamanho que vai ficar, viu? Ah, mas não tem problema, não. Não, acho que tá bom o tamanho, né? Sem problema. Bom, então vamos assim mesmo. Então eu sou o Dercy, né? Também sou mediador de matemática, matemática mesmo, né? Matemática básica lá. E sou de matemática financeira, né? E já tenho um bom tempo, acho que mais de 5 anos, que eu estou atuando também como mediador online. Eu trabalho na FATEC desde 2007, né? E trabalho aqui na FATEC de São José dos Campos, né? Como a Denise já falou aí. E aí, então, eu queria mostrar algumas coisas aqui. Eu não sei se eu vou conseguir, porque ele não está aqui. Então, o que que acontece, né? Eu fui, na época, quando eu tinha ali pelos 14 anos, na verdade eu queria fazer assim, uma apresentação assim, de motivação, tá? Porque nós, muitas vezes, o que que acontece? Os nossos alunos, eles estão ingressando e muitas vezes eles ficam desmotivados por alguma coisa, né? Ou seja, nós sabemos que no meio do caminho vai acontecer muitos problemas, como eu sempre falo aqui na FATEC presencial, que vai acontecer, mas a gente tem que estar motivado. Então eu queria inicialmente fazer uma motivação para os nossos alunos aí. Então, se você observar aqui nessa figurinha aqui, pena que ela não está maior aqui, mas
aqui é de guarda-mirim. Então, eu quero falar para vocês assim, que eu fui um guarda-mirim quando eu tinha lá pelos 13, 14 anos de idade, né? E fui guarda-mirim aqui de São José dos Campos, né? Então, aqui em São José dos Campos tinha uma instituição chamada Cocente, e aí pegava os meninos, né, dessa idade, fazia um treinamento, e depois a gente ia para uma empresa, né, trabalhar dentro da empresa, como um mensageiro, como um boy, né? Então, a gente usava mesmo essa farda aqui, por isso que eu coloquei uma fardinha desse tipo aqui, né? Aí, passado um tempo, né, eu também fui varredor de rua, aqui em São José dos Campos, né? Então, com 14 anos de idade, eu fui varredor de rua, né? E me orgulho muito de ter sido um varredor de rua lá pelos 14 anos de idade. Então, ou seja, aqui foi o meu primeiro registro em carteira profissional. Então, desde os 14 anos de idade aí. Bom, aí eu sempre conto essa história para meus alunos, mostro para eles que a gente pode, né? A gente pode correr atrás do nosso sonho, né? E ainda falo para eles assim que muitas vezes, né, de uma classe que é menos favorecida, por exemplo, entre aspas, né, uma favela, não sai ninguém, sai, né? Basta a pessoa querer, a pessoa colocar um objetivo na vida dela e chegar onde ela quer, né? Então, isso aconteceu comigo, né? E só voltando um pouquinho atrás, o meu pai era pedreiro, né? Minha mãe era merendeira, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, ah, vai sair alguém que não vai chegar em lugar nenhum. E então eu falei assim, eu tenho que correr atrás. A única coisa que, para mim, né, que não tive condições financeiras de um pai pagar, é correr atrás do meu sonho. Então eu falei para mim, eu tenho que estudar. Então foi onde eu fui fazer a graduação, né? Fiz graduação em matemática, depois eu fiz uma graduação em ciências contábeis, fiz uma outra graduação em engenharia de produção e hoje, né, em andamento, estou fazendo a física e junto com a professora Denise aí estamos ralando um pouquinho aí, né? Mas eu falo assim, a gente tem que construir o sonho da gente, né? Aí, com o tempo, né, eu falei assim, bom, eu tenho que fazer especializações. Então, eu tenho que correr atrás daquilo que eu estou querendo mais tarde. E aqui, quando eu tinha aqui ciências contábeis, eu comecei a lecionar na rede pública. Então, desde 1992, eu dei aula na rede pública, né, até 2005. Então, eu comecei com o curso de contábeis, não sei por quê, eles achavam que, né, e antigamente podia, né, o professor com uma graduação ele podia dar aula, né? Então eu fui dar aula de ciências mesmo, normal, né? Com o curso de contabilidade. Mas aí eu falei assim, bom, eu preciso correr atrás, porque chegou um tempo que o Estado começou a funilar e falou que o professor que não tinha uma graduação licenciatura não poderia ficar mais. Então foi onde eu fui fazer essa matemática aqui. E continuei no Estado até 2005, e aí, em 2003, né, com algumas especializações que eu tinha aqui e o mestrado que eu tinha também, então eu fiz uma especialização em matemática, fiz essa aqui, estatística básica, eu fiz na pandemia, né, então fiz EAD, a estatística básica, fiz, né, administração financeira e auditoria, finanças e controladoria, e fiz engenharia aeronáutica, né. Então, ou seja, aqui foi em 2003 eu comecei, falei para mim assim, eu tenho um sonho, é dar aula em uma faculdade. Então, em 2003, quando eu tinha esses cursos aqui, eu comecei a lecionar em Jacareí, que é próximo aqui de São José dos Campos, eu comecei a minha carreira ali. Eu vim para a FATEC de São José dos Campos em 2007, também trabalhei na FATEC de Jacareí por uns 4 anos ali, né? E tinha que fazer o mestrado. Então, eu fiz o meu mestrado na área de engenharia biomédica, né? Eu sempre falo para meus alunos assim, ó, se você tem um sonho, né? Você está fazendo hoje, por exemplo, o nosso curso aqui, gestão, né? Você está fazendo esse curso hoje. Se você tem vontade de fazer um outro curso, faça, né? Porque se você não tem emprego nesta área, você tem na outra, né? Se você está fazendo gestão, quer fazer mecânica, faça. Porque isso é importante, porque hoje é assim, né? Acontece comigo. Eu dou aula de matemática aqui na FATEC e dou aula de contabilidade também aqui na FATEC São José,
Então, é importante fazer uma carreira. Aí eu coloquei aqui, né, uma frase que eu coloco para meus alunos presencial aqui. Podemos realizar o que queremos quando colocamos objetivos em nossa vida, né? Então, a gente sabe que não vai ser fácil. A gente tem aqui o objetivo, nós vamos ter que traçar as metas que não serão fáceis, porque muitas vezes nós vamos ter que encontrar algumas matérias que são complicadas aqui no meio do caminho, mas a gente sabe que a gente consegue, a gente não pode desviar daquilo que a gente está fazendo ali. Então, eu coloquei essa frase aqui. Por quê? Porque, como eu comentei com os professores aí, é isso aqui, né? Então, isso aqui também foi um outro sonho da minha vida, né? Ou seja, num dia eu estava assistindo a televisão, 31 de dezembro, uma São Silvestre, né? E falei para mim assim, por que eu não posso fazer isso também? Eu posso, mas basta eu colocar um objetivo, que é inscrever na São Silvestre, treinar e chegar nos meus objetivos ali, né? Então, aqui, se você olhar essa primeira medalha aqui, foi a primeira medalha que eu conquistei na São Silvestre, em 2002. E aí ela vem andando aqui, ó, todas essas aqui, até chegar nessa última aqui, que foi agora 2022, né? Então, foi a última medalha. Então, somando aqui, tem uma conquista de 19 São Silvestres concluídas consecutivamente. Só não foi, como eu falei para o pessoal, 2020 e 2021 devido à pandemia, né? Então, ou seja, nós podemos realizar o que nós queremos, qualquer coisa. Então, basta a gente querer. Então, essa é a minha introdução, tá? Eu vou tirar o compartilhamento aqui, porque aí depois eu vou voltar para fazer o exercício aí. Parar. Ok. Então, Legal, agora, professor, obrigada. nada. Muito legal, né, as palavras do professor, porque realmente é assim que funciona, né, gente? Às vezes eu recebo mensagem como mediadora online, às vezes o pessoal fala, né, ah, professora, eu estou sumida porque aconteceu um problema pessoal, é muito comum isso acontecer. E é para vocês verem que é difícil para todo mundo, né? Não é porque a gente está numa posição como professor que não foi difícil, né? Que não é difícil, porque é também, gente. Né? Às vezes o professor, poxa vida, a gente tem às vezes 2, 3, vários empregos, né? A gente tem que sair correndo de um lugar, entrar correndo em outro, e é cansativo, né? E tem que estudar também. Então, mas é isso aí mesmo que o professor Desi falou, correr atrás dos nossos sonhos e que a gente consegue conquistar tudo que a gente quer. Né? Foi bem bacana mesmo a apresentação do professor. Vou compartilhar aqui de novo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde aí, sejam bem-vindos à nossa aula síncrona de matemática financeira. Boa tarde, Denise, Wilton, Fábio, Dercy, Antônio. Bom demais da conta estar com vocês aí perto de Minas. Eu estou um pouco perto de Minas também, eu sou de Atibaia, mas eu brinco aqui que eu fico na ponte aérea de Atibaia, Bragança Paulista, né? Então é perto de Minas aqui também, bom demais da conta. Ainda mais esse sábado que o sol já está batendo aqui. Bom, eu fiz ciências contábeis, sou graduado em ciências contábeis, né? A gente brinca, contador de natureza, né? Fiz a minha pós-graduação lá no Unifei também, escutei vocês falando do Unifei, lá em Itajubá também, muito bom Itajubá. Estive em Itajubá lá comendo o pé de moleque de piranguinho, excelente pé de moleque, né? Fui para Itajubá nessas férias dar uma passeada lá em Minas. Fiz a minha pós-graduação na Unifei em qualidade e produtividade, em função do trabalho. E, posteriormente, fiz meu mestrado em Controladoria e Contabilidade na FEA USP, aí na capital, em São Paulo. Pessoal, eu acabei passando pelas fases do Brasil, né? Comecei a trabalhar em empresas do setor automobilístico, depois o Brasil, as privatizações de telecomunicações, passei por telecomunicações, depois onda de tecnologia e informação, onda de entretenimento, turismo. Então, assim, eu brinco, né? E fui parar na área de alimentos. Então, eu passei por todas as fases que o Brasil
que a economia do Brasil impulsionava esses setores. Eu, na verdade, comecei na FATEC de Santana do Parnaíba, né? Comecei lá em 1996, atuei na FATEC de Bragança em 95 como temporário, como determinado, depois prestei meu concurso lá em Santana do Parnaíba e fui até 2019 lá, quando eu transferi para a FATEC aqui de Bragança Paulista. Hoje eu estou fazendo com vocês essa aula aqui de Bragança, tá bom? Eu estou no EAD desde 2016. Entrei lá no segundo semestre de 2016, aí peguei as fases aí, né, do nosso EAD, até que retornamos com força total, tá bom? Pessoal, boa aula para todos vocês. Professora, obrigado. Boa tarde, gente, tudo bem? Vocês aí, eu sou o professor Fábio. Eu estou aqui, né, falar um pouquinho, né? Obrigado aí, agradecer a todos aí pela presença. Eu sou bacharel em matemática, né? Sou formado aí sou do interior, sou de Mirassol. Hoje eu vivo na capital, né? Estou em São Paulo aí desde 2005. Mas eu estudei lá em São José do Rio Preto, né? Fiz bacharel e matemática pura lá no IBILSE, né? O Instituto né, que tem vários cursos lá, né? Sou da Unesp. E lá fiz meu bacharel aí em matemática pura em 2002. E depois disso daí, Denise, consegue... lá, ó, fotinha do IBILSE, né? Depois eu continuei lá, fiz licenciatura também, e mestrado ao mesmo tempo, né? Terminei os dois lá licenciatura final de 2004, terminei a licenciatura e o mestrado defendi pouco depois, em fevereiro lá de 2005, e depois eu vim para São Paulo, né? Mudei para cá, vim estudar um pouquinho, né? Prestei alguns concursos, vim trabalhar na escola pública também, trabalhei na escola pública aí por 5 anos. E em 2006, 2007, né, lá em 2007 eu entrei na FATEC, comecei na FATEC Zona Sul, fiquei lá por um tempo, né, até 2011, e aí fui morar perto de casa, né, moro lá no Tatuapé, e né, felizmente a FATEC Tatuapé abriu ali na esquina de casa, então parece que eu vivo no interior ali, né, gente, é um lugar bem bacana. E tô ali na FATEC Tatuapé desde 2005, lá eu sou professor de cálculo, mas já dei aulas aí de matemática financeira, de estatística, geometria, né? Fui professor de algumas faculdades particulares, coordenador de curso de licenciatura, né? Já passei por vários lugares aí, agora estou aqui na FATEC Tatuapé, né? Minha sede é aqui na Grande São Paulo. E também sou responsável por um projeto de nivelamento de matemática, porque a gente vê aí que o pessoal tem bastante dificuldade nessa área, né? E a gente acaba tentando ajudar um pouquinho, tá? E também estou aqui no EAD, comecei aí no EAD em 2018, né? Segundo semestre, não me recordo muito bem, acho que foi no final de 2017 para 2018 que eu comecei aí no EAD, fazendo algumas provas aí para o pessoal de gestão pública. Então, trabalhei ali como revisor de conteúdos, tanto de matemática financeira quanto de matemática elementar. Aí eu saí um pouquinho do EAD, fui trabalhar um pouquinho com a questão do nivelamento, que eu trabalho aí há bastante tempo, fiquei ali numa elaboração de um projeto que a CESU estava desenvolvendo, né, para a gente aplicar aí para o pessoal todo aí numa forma meio de EAD, né, para tentar ajudar um pouquinho aí nessa aprendizagem de matemática. E agora, né, esse é o primeiro semestre que eu estou trabalhando aqui com vocês no curso de matemática financeira, tá? Né? Agradeço aí a todos os professores pela presença, a todos os alunos e uma ótima live a todos. Olá, pessoal. Boa tarde para todos. Deixo também uma boa tarde aí para os meus colegas. Parabéns aí para todos os estudantes, né, que estão nessa jornada aí de uma graduação. A faculdade é sempre muito importante.
eu realmente tenho orgulho da minha profissão por fazer parte desse processo aí que todos estão investindo na sua própria carreira. Eu sou o professor Wilton, eu sou licenciado em matemática. Na sequência, eu fiz mestrado na parte de educação matemática, sempre pela Unicamp. Eu nasci na cidade de Itu, fui para Campinas para estudar, voltei para a cidade de Itu, então hoje leciono na FATEC de Itu, também leciono na FATEC de Indaiatuba, mas a maioria das aulas são na cidade de Itu. Eu leciono em FATECs desde 2006. Como professor, eu já tenho, na verdade, muito mais tempo do que isso. São 29 anos dando aula, né, em escolas as mais variadas. Mas como fatecano, desde 2006. Desejo que a gente aproveite bem esse espaço aqui, que a gente aproveite bem essa aula. Obrigado. Vamos lá, voltando então. Denise, posso compartilhar a minha aqui? Porque daí eu já ajusto a minha canetinha aqui. O professor tem que escrever. Se não escrever, não tiver uma lousa, começa a dar toque. Tá? Né? Vou compartilhar a minha tela aqui e depois eu volto com vocês, tá bom? Obrigado. Pessoal, como a proposta da nossa aula, né, a professora Denise já comentou com a gente falar sobre duas calculadoras. A calculadora está aparecendo aí para vocês, turma? Ok? Legal. Tanto a calculadora financeira HP12C quanto calculadoras científicas, tá bom? Por que a gente fala da calculadora HP12C? A calculadora HP12C é a calculadora que ela tem a maior aplicação dentro da matemática financeira, não só matemática financeira, como finanças também, né? É muito tranquilo, hoje não tanto, mas há 10, 20 anos atrás era muito comum a gente entrar nos departamentos de finanças, contabilidade, controladoria, todo mundo tinha um HP12C, né, pela facilidade. Então a calculadora HP12C começou a fazer parte da nossa cultura em matemática financeira, haja vista que os livros trazem a calculadora HP12C e os procedimentos, assim como o nosso material das unidades de aprendizagem. Então é comum vocês verem no nosso material de unidade de aprendizagem alguns passos para trabalhar com a calculadora 12C. Tá bom? Na verdade, a HP12C, ela se originou da 38 e 38C, que eram calculadoras também financeiras, e a 12C veio evoluindo e até trouxe um formato mais vertical, como vocês estão vendo aí na lousa, né? Ela era um formato no formato horizontal, tá bom? Ela é perfeita? Não, ela não é perfeita, tá? Mas ela traz uma proposta muito boa, que é trabalhar com o regime de capitalização de juros compostos. Portanto, ela não trabalha com o regime de capitalização de juros simples. Isso faz uma calculadora ruim? Não, muito pelo contrário. Nós já discutimos aí nos nossos fóruns que o regime de capitalização composto ele é predominante no mercado, tá? Mas também nós temos operações de juros simples. Então é importante a gente dizer que ela não trabalha com juros simples, que não invalida o potencial dessa calculadora. Anderson, vou trabalhar com calculadora, eu já tenho computador. Perfeito, turma, maravilha, né? Até vamos anotar aí, professora Denise, nas próximas aulas, a gente trazer um pouco aí de planilha eletrônica também, né? Temos alguns exercícios, temos alguns exemplos aí no nosso material que já trabalha com planilha eletrônica. Então já fica anotado aí um passo à frente para a gente conversar e discutir sobre isso. Mas ela ainda é muito utilizada, tá, pessoal? Eu, particularmente, entra reunião, sai reunião, eu estou com a minha HP aqui, acabo utilizando ela em alguns cálculos rápidos. Tá bom? Pessoal, a HP12C mais conhecida é a que a gente brinca que é Gold, né? É essa que vocês estão vendo no cantinho da tela aí, né? Ó, vou fazer uma setinha. É a HP12C Gold. Mas existem os outros modelos. Existe a Platinum e existe a Prestige, que é uma edição comemorativa. A Prestige, se não me engano, ela não está mais circulando. Foi uma edição comemorativa da HP, mas a Platinum, ela é prateada, né? A Gold é essa douradinha e a Platinum é a prateada. Ela ainda é comercializada, tá? A HP é o nome de uma empresa, a empresa que fabrica e vende, que virou sinônimo da calculadora.
A Platinum ainda está sendo comercializada e os alunos perguntam qual é a diferença entre essa Gold, que é a tradicional, e a Platinum, a prateada. A diferença é de memória. Só isso? Não. Né? A Platinum, ela trabalha uma lógica, ela tem uma lógica a mais que a HP12C não tem, hoje eu vou falar para vocês. Tá bom? Posso usar na prova? Pode, né, professora? Está liberado para usar HP12C na prova. É obrigatório para a disciplina? É obrigatório para a prova? Não. Mas eu não vou esconder de vocês que essa calculadora é uma mão na roda e ajuda demais da conta. Tá bom? Pessoal, se tiverem dúvidas, pode colocar no chat aí e a gente vai respondendo, tá bom? Qual que é a grande sacada da HP12C? A grande sacada da HP12C está numa linhazinha abaixo da tela. Esta linhazinha que eu estou mostrando para vocês na tela aí, ó. Essa linhazinha é a grande sacada da HP12C. Porque quase todas as operações com regime de capitalização de juros compostos, ela faz. E aí os alunos falam assim, puxa, sacada, vou pegar ela porque não preciso usar a fórmula. Mas é importante a gente entender a fórmula, né? É importante a gente saber o que traz a fórmula e qual é o modo de operação. Tá bom? Tudo bem? Maravilha? Pessoal, existem emuladores e existem apps. Eu vou usar um emulador com vocês aqui para a gente fazer uma brincadeira rápida, né? Existem os apps para os smartphones, navegadores, mas é importante lembrar que isso aqui a gente não consegue utilizar na avaliação. Na avaliação, somente a calculadora HP12C. Tudo bem? Tranquilo? Então fica aí uma opção de vocês, lembrando que emuladores, smartphone, tablets, computadores não são permitidos nas nossas avaliações presenciais. Tudo bem? Lembrando, vou deixar o link para vocês aqui de alguns emuladores para vocês treinarem aí. Outra coisa importante, né? Eu vou brincar com vocês, vou fazer algumas operações básicas aqui no emulador. Lembrando que a HP12C ela trabalha com fluxo de caixa, né? Uma das entradas precisa ser em sinal de fluxo de caixa, senão a saída ela inverte. Tudo bem? Mais tranquilo, nada de especial nisso. Feito? Então tá aí a calculadora 12C, calculadora HP12C. Já falei para vocês, a grande sacada da matemática financeira está nessa linha abaixo da telinha, mas tem mais, né? Ela tem mais operações, mais funções, e eu vou brincar um pouquinho com vocês. Aqui está o nosso teclado numérico. Aqui as nossas operações, as operações básicas. Opa! Somar, subtrair, dividir, multiplicar. E na parte do outro lado, nós temos, deixa eu adicionar uma outra cor aqui, as funções da HP, um pouco mais de outras funções. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Vamos lá. Qual que é a lógica da HP, né? O pessoal da engenharia, eles brincam comigo quando a gente entra em reunião, eles falam assim, que calculadora esquisita, né? Eles brincam lá com a 50G, e eles falam assim, Anderson, sua calculadora financeira é esquisita. Primeiro você coloca a resposta, depois você pede para ela fazer a operação, né? Não é a lógica de notação polonesa inversa, o RPN. A Gold só faz essa lógica, né? Já a HP12C Platinum, ela trabalha com essa lógica RPN, que é a notação polonesa inversa, e também a lógica algébrica, né? Então, uma das vantagens da Platinum aí, tá bom? Pessoal, importante aí, né? Deixando gravado aqui, o ON é só para ligar e desligar. Os alunos falam assim, pô, eu estou tentando limpar, eu estou tentando zerar a calculadora e ela desliga. Não, a teclinha ON é somente para ligar e desligar. A teclinha para limpar a operação, ela se chama CLX, Clear, tá bom? Clear variável. E aí a gente tem na HP12C uma outra tecla que se faz presente, que é a tecla Enter, que ela vai registrar a primeira entrada de cada operação. Então, para a gente brincar aqui, eu deixei de cada cor as operações básicas, rapidamente, né, professora? Para a gente não tomar muito tempo dos demais professores, vamos fazer algumas brincadeiras aqui. Minha HP está na tela, aparecendo aí para vocês. Apertando, então, o botão CLX, ela limpa. Então, a primeira operação em azul ali na tela à esquerda, nós vamos colocar 24. Lembrando sempre, primeira entrada na HP12C, a gente registra na memória, jogou o Enter. Eu vou somar com mais 12, então eu não vou colocar mais 12.
eu vou colocar 12, essa é a brincadeira de que a resposta já está na calculadora, depois a gente pede a operação. Ok, 24, enter, 12, mais ela me traz o 36. Tudo bem? Então precisa prestar atenção com relação a isso. Sempre a primeira operação, a primeira entrada da calculadora, a gente registra na memória, bate o enter, coloca as demais variáveis e aí a gente a outra variável e registra a operação. Vamos lá, mais uma brincadeira aqui. Vamos fazer uma brincadeira aqui com o 34 menos 14. Apaguei, CLX. Então vamos lá. 34, primeira variável, bato enter, registrei, digito 14 e vou lá no sinal de menos. Espera aí. Menos, resultado 20. Então tá aí. Opa, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Então, espera aí. Opa, vamos lá. Voltando. 31. Agora sim, menos 14. 17. Tudo bem? Lembrando, 31, registro, 14 menos. Vamos fazer mais duas operações rapidinho aqui? Então vamos lá? Vamos pegar 750 dividido por 35. Então, zero a minha calculadora. 750, enter, 35 menos. 716. Última operação básica, deixar registrado aí, lado direito da tela, 350, zerei calculadora, 350, enter, 4 multiplica, 1.400. Anderson, quero continuar com esse 1.400, quero subtrair 250 aí. Continuo, 250 menos, e assim sucessivamente. Tá bom? Tudo bem? O que mais que a gente consegue fazer com ela? Dá para fazer percentual? Dá para fazer percentual sim. Vamos pegar lá, vamos fazer um percentual. Vamos pegar essa brincadeira aqui do lado esquerdo, né? Eu tenho R$500 e eu quero 20%. Então, R$500, primeira entrada, bato Enter, registrei, coloco 20 e busco o percentual. Tá aqui do ladinho, ó, 20%, R$100. Tá bom? O que mais dá para a gente brincar? Dá para fazer variação? Dá para fazer variação. Vamos supor aqui na tela que eu tenho em 2021 R$500 e sofreu uma variação para 2022, indo para R$780. Então, de R$500 foi para R$780. Qual foi essa variação? Vamos lá? Vou bater um clear X. De 500, nós vamos para 780. Então, primeira entrada, 500, enter. Nós vamos para 780. Que botão que vai me dar essa variação? É o delta percentual, a variação. Lembrando, né, que o delta, o pessoal da matemática aí, fera, ô louco, meu. Variação delta percentual, 56%. Então, a variação de R$500 para 780, de 2021 para 2022, foi de R$56. Está aqui embaixo, ó. Está aí para vocês. Só que o pessoal de análise das demonstrações contábeis, né, eles brincam isso fazendo análise vertical, análise de variação ano a ano, análise de tendência. Então, fica a dica aí também. Tá bom? Tudo bem? Maravilha? O que mais a HP consegue fazer para a gente? Dá para fazer um percentual do total? Dá. Maravilha. Vamos lá. Quanto R$20 representa dos meus R$20? Então, vamos lá, tem uma tecla específica para a gente fazer essa brincadeira. Então, eu tenho R$20, quanto que os meus R$20 representam dos 100? Então, aqui, uma brincadeirinha rápida, eu pego o todo e eu quero saber a parte. Também conhecido como regra de 3, tá bom, pessoal? Mas a HP ajuda a gente a calcular rapidinho. Então, dos R$100, eu quero somente R$20. Quanto eu tenho em percentual? Percentual do total. É a teclinha percentual T. Então tá aí, 20%. Lembrando que ela já te dá a resposta a 20%. Já te dá a resposta em percentual. Tá bom? Maravilha? Dá para fazer potenciação? Dá também. Dá para fazer potenciação. Vamos para a potenciação? Então vamos lá. Eu tenho 2 elevado a 2. Então, 2, enter, e digito o 2. Aí eu vou nessa teclinha lá do cantinho que é y elevado a x. 4, maravilha. Mais uma.
3 elevado a 2. Então, vamos lá. Primeira entrada, 3 elevo a 2, y sobre x, 9. Tá bom? Tudo bem? Maravilha? Então, tá bom. Dá para ir mais além com a calculadora HP12C? Sem dúvida nenhuma. Essa foi uma brincadeira rápida, mas a gente consegue muito mais além. Olha as nossas formulinhas aí do regime composto de capitalização, regime de capitalização composta, né? Os juros compostos. Então tá aí, percebam o potencial daquela linha abaixo do visor, né? Olha o que já tem dentro dessas teclinhas. Tem mais? Tem mais. Então tem lá, né, o nosso período, que é o N, tem a nossa taxinha, que é o I, tem o nosso PV e o nosso FV. Todas essas fórmulas já estão embutidas lá dentro. Anderson, dá para eu trabalhar mais além que isso? Dá, não tenha dúvida que dá para trabalhar. Lembrando que é somente regime de capitalização de juros compostos. Brincadeira rápida, última, professora, para eu me despedir aqui e passar a bola para os outros professores. Vamos lá? Então vamos fazer uma brincadeirinha rápida aqui. Eu tenho um PV de 500 com N de 3 meses, um período de 3 meses. Eu vou capitalizar, eu vou pegar o meu valor de 500 e vou capitalizar ele a 3 meses a 1% ao ano. Lembrando que a regrinha da matemática é clara, né? É clara. Se eu estou capitalizando ao mês, o meu período também tem que estar... Se a taxa capitaliza ao mês, o meu período também tem que estar ao mês. Tá bom? Vamos fazer essa brincadeira na HP12C? Opa, tá aqui, voltou a HP12C. Como é que eu acho, então, o meu FV? Vou deixar o FV aqui. O que a gente quer buscar? Nós queremos o nosso valor futuro. Então, vamos lá. HP, puxou, zerei, FCLX, tudo bem? Então, primeiro eu vou colocar o 500. Ô, Anderson, mas você está colocando 500 ali, e do lado do valor de 500 tem um sinal de menos. Sim, porque ela trabalha um fluxo de caixa. Para as entradas, eu tenho saídas, e para as saídas, ela me dá o valor das entradas. Então, eu estou colocando 500 aqui com o sinal de menos. Por que eu estou colocando 500 com o sinal de menos? Para dizer que eu vou ter uma saída de R$500 para depois, no futuro, ter uma entrada desse meu montante. Então, primeira coisa que eu vou fazer, 500 menos, vou digitar o PV, ok? Registrei, falei para ela, tá saindo R$500, depois você vai devolver quanto de montante? Vou digitar o 3, esse 3 que eu estou digitando é o meu prazo, e 1 que é a minha taxa, 1i. Eu vou pedir para ela o meu montante, vou pedir para ela o meu valor futuro e ela vai me devolver R$515. Ou seja, colocando os meus 500, após 3 meses eu vou ter 515, uma capitalização de juros compostos de 1% ao mês. Anderson, dá para perguntar outra coisa, já que eu já tenho 515,15? Dá, tranquilamente. Dá sim. Então vamos colocar o 515,15, que é o meu valor futuro, um prazo de 3 com um PV de 500. Lembrando que uma das operações precisa ser negativa, né? A saída. Então, eu vou deixar os meus 500 aqui, ó, colocando como PV negativo. Dá para perguntar qual é a taxa? Dá, ela vai me devolver a taxa, 1%. Então, essa é a grande vantagem da HP. Se nós tivermos de toda a nossa operação aí 3 variáveis, lembrando, precisamos ter 3, 2 não dá, uma não dá, precisamos ter 3. Se eu tenho um PV, tenho o I e o N, eu consigo achar o FV. Se eu tenho o FV, o I e o N, eu acho o PV. Se eu tenho o N e o I e o PV, acho o FV. Ou seja, eu tenho o FV, tenho o PV, tenho o I, acho o N. Tendo 3 dessas 4 variáveis, ela já me fornece a variável desejável. Então tá aí a grande sacada da HP. Não vou dizer para vocês, né, que é a grande maravilha da vida, mas sem dúvida nenhuma, né, ela vai ajudar, vai agilizar os nossos cálculos para sobrar mais tempo para a gente tomar decisão dentro de finanças. Tá bom, pessoal? Espero que possa ter ajudado aí vocês e a gente volta a se encontrar. Tá bom? Grande abraço aí. Professora, obrigado. Obrigada, professor. Volto a compartilhar, né, pessoal? Sim.
Wilton, a Denise vai ter que ajudar a gente nos passar os Passando botõezinhos slide, né? aí. Sim. Você faz essa gentileza, Denise? Maravilha. Pessoal, mais uma vez, boa tarde. Se alguém chegou um pouquinho depois aí, deixo palavras de boas-vindas para todos, tá? E em paralelo com a calculadora, conhecida no mercado aí como calculadora financeira, existe também a possibilidade de vocês usarem a calculadora científica. Lembrando que aí é uma questão de manusear mais as fórmulas, né? Em compensação, também tem uma questão forte aí, que é a questão do valor, né? A calculadora científica é, sei lá, 7, 8 vezes mais em conta do que uma HP12C. Essa foto que a gente está colocando aqui, ela segue mais ou menos o padrão da enorme maioria das calculadoras, mas é importante dizer que fabricantes diferentes acabam colocando layouts, né, diferentes e às vezes algumas teclas diferentes também. Aqui nessa apresentação a gente tomou esse cuidado, né, de destacar as teclas que vão ter mais sentido, que vão ser mais úteis para vocês dentro das fórmulas aí que a gente utiliza, que a gente manuseia dentro de matemática financeira, tá bom? Vou pedir a gentileza, então, da gente ir para o próximo slide. A gente vai destacar, então, como eu falei aí, as teclas aí que merecem, tá bom? Uma das teclas que é muito útil, né, é a tecla da porcentagem. Claro, né, muita coisa dentro de matemática financeira gira justamente em torno de porcentagem. Antes da gente pensar na tecla, é importante dizer o seguinte: se for uma conta um pouco mais direta, digamos, né, 5% de alguma coisa, não há problema nenhum de você simplesmente fazer a divisão do número por 100 e depois usar esse número, tá? Agora, em existindo a tecla que nos ajuda, acho importante que a gente conheça. Deixa eu só voltar numa coisa que eu comentei com vocês, que fabricantes diferentes acabam, às vezes, colocando máquinas com algum layout um pouco diferente. A questão da tecla da porcentagem é uma questão que, assim, de um modo geral, a tecla está na mesma posição da calculadora. Mas para digitar, às vezes algum fabricante exige que a porcentagem, por exemplo, que o símbolo fique para o final, alguns montam de tal forma que a exigência do símbolo fique no meio da conta. É importante que cada um que esteja assistindo depois faça um pequenino teste na sua própria máquina, tá bom? Do que a gente montou aqui, eu acho que a gente vai atender 95% aí de todos, tá? Mas às vezes uma ou outra máquina pode exigir uma sequência um pouco diferente na questão de onde posicionar o símbolo da porcentagem. O símbolo da porcentagem ele vem em cima da tecla do igual. E para a gente acessar essas operações ou esses símbolos, né, que estão, digamos, no corpo mesmo da calculadora e não necessariamente na tecla, a gente tem que apertar uma outra tecla antes, né, chamada Shift, e que em algumas calculadoras a tecla vem com o nome de segunda função. Como elas seguem um padrão inglês, então normalmente vem uma abreviação da palavra second, seria 2ND. Eu vou inclusive escrever aqui, tá? Então, ou é Shift ou 2ND, que seria a abreviação da palavra em inglês second. Isso vocês podem ver aqui também no nosso slide, mas enfim, acho importante registrar aqui também. Tá bom? Então, antes de apertar, de pensar lá na porcentagem, vai lá no Shift, né, ou segunda função, apertando a tecla do igual, ela naturalmente já vai acessar a função da porcentagem. Ok? Vou pedir por gentileza o próximo slide. Então, tá aí lá como eu falei, tá bom, pessoal? Aqui a gente colocou essa, tem a cor amarela, mas enfim, pode ser que algum outro fabricante possua alguma outra cor, algum outro desenho, tá bom? Ainda na sequência, tem um exemplo aqui, então.
a gente está calculando 4% de 100, e então a gente digita o 100 naturalmente, né, a sequência que a gente digitaria em qualquer calculadora, desde a científica até aquela mais simples. Lembre-se que alguma coisa de outra, né, em matemática a gente associa com uma conta de vezes, né, então 4% de alguma coisa é 4% vezes alguma coisa, por isso aí o uso da tecla de vezes. Depois o 4, e aí sim chegou a hora da ideia da porcentagem, né? Portanto, o shift e o igual, lembrando que, na verdade, quando a gente está apertando o igual, pelo fato de ter apertado o shift antes, a gente está acessando, na verdade, a porcentagem. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo aqui um barulho, mas eu estou com 3 filhotinhas aqui de cachorras. Elas estão com 3 semanas e elas resolveram acordar agora e estão fazendo uma baderna aqui, tá bom? Vou pedir a gentileza da Denise ir para o próximo slide. Eu destaco também a parte de potenciação. Existem muitas fórmulas em matemática financeira que usam esse conceito, tá? A parte de juros simples não usa tanto, né? Mas da parte de juro composto para frente, já a primeira fórmula, né, a mais básica de todas, já tem a ideia da gente ter que fazer alguma coisa elevada a outra. Essa parte, pessoal, também peço que cada um depois olhe um pouco, né, a sua calculadora. Eu costumo dizer sempre o seguinte, né, a nossa calculadora, ela acaba virando aquela coisa de você olhar para ela e chamá-la de meu bem, né? Ela tem que ser aquela coisa de você pegar no colo mesmo e você conhecer sua própria máquina. Por que eu digo isso? Porque então a maioria dos fabricantes... Gente, só um segundo aí que, de novo... Você consegue pegar no colo? Acho que agora a cachorrinha vai sossegar aqui, gente. Mais uma vez falando, né? Estou com 3 filhotinhas aqui. A enorme maioria dos fabricantes usa como símbolo esse chapeuzinho, tá? Então, de novo, né? A gente montou a parte do slide pensando aí para a maioria. Posso arriscar sem medo que 90%, 95% aí das calculadoras vão seguir esse padrão, ok? Então, esse símbolo, na verdade, vai fazer a ideia do quê? Do intermediário ali entre a base e o expoente, né? A gente sempre faz base elevado a um outro número, esse número se chama expoente. Esse processo aí do elevado, né, vai para a calculadora, a gente vai usar essa tecla, tá bom? Seguindo aqui, pessoal. Essas são outras teclas que outros fabricantes usam. Então, eu tinha comentado com vocês nessa história de você, digamos, dialogar aí com sua própria máquina, saber qual é a tecla que faz isso, tá? Então, por exemplo, outros fabricantes têm essa história do X com um quadradinho ali no lugar do expoente, e uma outra tecla aí, Y elevado a X. A HP12C, por exemplo, que foi comentada em slides anteriores, ela usa essa tecla, ok? E aí, uma ideia bacana é também que depois na sua máquina você faça um teste simples aí. A gente colocou uma conta já com o resultado, que é 2 elevado ao expoente 5, né? Chamado 2 elevado à quinta, dando 32. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Mas para a gente não fazer essa conta de cabeça, a gente tem o atalho aí na máquina, e é o que eu tinha falado, né? A tecla aí do chapeuzinho ou do Y elevado a X, ela fica na posição intermediária entre a base e o expoente, fazendo justamente o papel, digamos assim, do que a gente chama comumente do elevado. Antes de eu passar para o próximo slide e dividir essa apresentação aqui com o professor Fábio, quero chamar a atenção de todo mundo para tomar um pequeno cuidado quando a gente tiver que elevar um número negativo, não esquecer de usar os parênteses, né? Porque é essencial em matemática, né, o bom manuseio aí dos parênteses. Tá bom? Próximo slide, por gentileza. A gente colocou aqui uma situação em que o expoente não é inteiro, tá bom? Mas a sequência é basicamente a mesma ideia. Vale a pena a gente só fazer um comentário, né? A ideia do expoente não inteiro é muito associado com raízes. E, por exemplo, quando a gente faz equivalência de taxas, isso daí acontece bastante, né?
por exemplo, elevar a 1 sobre 12, quando a gente está transitando ali, por exemplo, entre meses e anos, ok? Mas, basicamente, o processo, né, a sequência continua sendo o mesmo. A gente só quis destacar aí, porque essa é uma situação que vira e mexe aparece, justamente dentro de matemática financeira, e, claro, o intuito aqui é propor situações que, eventualmente, vocês venham a vivenciar. Seguindo, pessoal. Gente, agora tem uma parte que envolve a questão de notação científica, ou notação que a gente comumente chama de normal, e também uma questão envolvendo o posicionamento da vírgula. E agora eu passo o bastão para o professor Fábio, que vai dar continuidade. A continuidade dele vai ser bem na mesma linha aqui do que a gente está falando. Tá bom? Beleza, gente? Valeu, Wilson. Valeu! Valeu, Wilton. Obrigado aí. Vou só continuar aqui, né, gente, falando um pouquinho mais aí sobre a calculadora científica, né? E só para vocês entenderem, a professora Denise, não sei se todos estavam aqui, e bem-vindos a quem chegou um pouquinho depois, a professora Denise falou que sente, né, que tem muita... vê ali os alunos dela trabalhando com alguma dificuldade quando a calculadora trabalha com vírgula ou com ponto, né? Os alunos olham aqueles números ali e falam, pô, mas o que está acontecendo aqui, né? E isso muitas vezes acontece também com a questão da anotação científica, né? Quando esse número é muito pequeno, esse número é muito grande, às vezes os alunos não se atentam àquele númerozinho lá no cantinho, né? Se vocês olharem bem aqui no cantinho da tela de vocês, tá lá um 10 elevado a menos 3, né? Então, às vezes o pessoal não entende isso e pensa que o número que está escrito ali é só aquele 6,48, e entende aquilo como um número inteiro, né? E como ele está elevado a menos 3 lá, ele é um número um pouco menor, né? Então, de modo geral, quando a gente vai trabalhar com a máquina aí, né, essa calculadora científica, ela vem configurada nessa notação, né, em uma notação científica. Então, por exemplo, se você digitar lá na sua calculadora 8 dividido por 1.234, a calculadora está dando lá, ó, 6,48. Não, mas espera aí, né? Esse 6,48 não é real, né, gente? Ele tem que, né, ser pensado aí como um número decimal um pouco menor, né? Você vai ter que andar com a vírgula ali um pouquinho mais para a esquerda, porque isso é um número menor do que 1, né, gente? Então, Denise, passa um pouquinho para frente aí, por favor, ó. Como que a gente faz, né? Se eu quiser, por exemplo, mudar esse número, né? Ô, Denise, eu posso compartilhar aqui? Posso compartilhar? Porque aí acho que eu consigo dar uma... Peraí, deixa eu aumentar minha tela aqui. Vocês estão vendo o meu compartilhamento agora, gente? Aqui, ó. Tá aparecendo aqui? Vai aparecer. Agora vai, né? Isso, ó. Então, o que acontece, né? Se eu quiser, por exemplo, mudar a forma de apresentação, eu não quero mais fazer com que isso apareça, né, como uma notação científica. O que a gente faz? A gente usa essa tecla Mode do computador, tá? Da calculadora científica, né? Ao apertar a tecla Mode, né, cada vez que você vai apertando, no seu visor vai mudando as informações que estão aparecendo ali, né? Então, se eu aparecer uma vez, vai aparecer lá para você, ó, Comp, SD e Reg. Se eu apertar mais uma vez, aparece Deg, Rad e Grau. Isso daí está associado à ideia de graus ou radianos. Na terceira vez que eu aparecer, aí aparece lá para você os dizeres, né? Fix, SCI e Norm, né? Fix quer dizer, vai aparecer uma quantidade fixa de números, SCI é a notação científica, que é essas que vocês estavam vendo, e tem a forma normal de aparecer, né? Normal, gente, é associado aí, toda vez que você quiser fazer algum tipo de mudança, né, na sua calculadora, você vai ver as funções que estão lá em cima e os números associados a ela. Então, eu quero mexer na calculadora, quero mexer na tecla, né, na normalidade dela, na forma como ela vai estar escrita. Então, eu vou apertar essa tecla 3. E ao apertar essa tecla 3, veja que apareceu aqui, ó. Que normal que eu quero? Normal 1
ou normal 2, né? Então, se você clicar aí na sua calculadora no número 2, a máquina vai estar no modo normal. E você não precisa digitar de novo os números que estavam lá em cima, tá? Eles vão automaticamente mudar a forma para vocês. Então, veja que ele apareceu lá, ó, o número 0.00648, né? E por aí vai. Tá? Então, às vezes, né, quando você vai trabalhar ali com números muito grandes ou muito pequenos, você pode fazer essa opção na sua calculadora, né, de trabalhar com uma notação científica ou trabalhar com um número decimal puro ali, né, que muitas vezes vai ser o mais útil aí para vocês nos cálculos da matemática financeira. Tá bom? Agora, uma outra coisa aqui, né, é a questão da forma como esses números aparecem, né? Então, se vocês observarem aqui, ó, o número está trabalhado aqui, né? Você tem 0.006, né? Então, isso é uma forma de representar, né? Então, aquele ponto, ele poderia ser uma vírgula também, né? Então, para separar a parte inteira da parte decimal do número, né, na forma normal, a calculadora usa um ponto, né? Isso por quê? Porque ela está no sistema americano, gente. Tá? O sistema americano separa, né, os decimais com um ponto, né? E a gente pode mudar isso para o nosso sistema, né? Para o nosso sistema. A gente está mais acostumado a escrever vírgula, né? Então tá lá. Eu vou usar de novo essa tecla Mode, tá, gente? Vocês viram aí que ao apertar a tecla Mode por 3 vezes, né? Ó, 1, 2, 3 vezes, você mudava a forma de trabalhar com científica ou uma forma decimal, né? Se eu apertar mais uma vez, vai aparecer lá no seu display, né? No visor da sua calculadora, o dizer display, né? E aí só tem esse, né, esse dizer aí, se eu apertar a tecla 1, vai aparecer essas opções aqui, né, formas de escrita de números, tá? E vejam que lá no cantinho tem uma seta para o lado. E essa seta você consegue ver aqui na tecla Replay, né, que é uma tecla que está ali do lado da tecla Mode. Então, se eu apertar para o lado direito, nessa tecla Display, na tecla Replay, aparecerá essa anotação aqui, ó, dot ou coma, né? Dot é ponto, né? E coma é vírgula em inglês. Então, aquilo ali indica a forma como que você quer que apareça o seu número decimal que está lá em cima, né? Então, se eu apertar a tecla 2, né? O número que está lá em cima escrito como 0.00648, ele vai aparecer lá como vírgula, né? E aí você sim tem uma forma mais comum de ser representada, tá? Então, um último comentário que eu gostaria de fazer com vocês, né? Imagina que lá em cima, né, tivesse um número, sei lá, 1235. O visor na sua calculadora, né, se ele tiver na forma americana, ele vai aparecer 1, e depois os outros números. Então, pode ser que confunda um pouco essa ideia. Pô, eu vou pensar que isso é um decimal. E, na verdade, ele é 1235. Né? Então, gente, essa forma de representação pode ajudar vocês aí e diminuir os erros, né, se você estiver trabalhando no sistema que você está mais acostumado. Beleza? Então, gente, era isso aí que eu queria falar um pouquinho para vocês, né? Espero ter ajudado aí um pouquinho, né? Ela vai te dar um pouquinho mais de trabalho para fazer as contas ali da matemática financeira do que a HP12C, mas, né, é uma outra alternativa aí para se trabalhar, tá? Obrigado aí e continue aí com a gente. Pessoal, lembrando que no dia da prova vocês podem utilizar a calculadora, tá? Não pode utilizar a calculadora do celular, mas a calculadora pode ser utilizada. Tanto a 12C quanto a científica? Eu fiz essa pergunta para a coordenadora, ela disse que sim. Ah, é? Uhum. Ah, então tá bom. Eu acho que né, então depois eu mudo lá para os meus alunos, eu acho que eu coloquei que só poderia científica, mas então, ó, gente, pode Pode. a Não, 12C também. ela me respondeu que não pode celular, nem computador, nem tablet, isso não pode. Mas Ah, calculadora sim. pode. Ah, então a calculadora é qualquer uma Uhum. delas. Tá ótimo. Professor, você vai compartilhar? Vou. Tá bom. Deixa eu ver se eu acho ele aqui.
Eu abri ele aqui na tela. Para me chamar ele direto da tela, como é que eu faria aqui? Eu acho Desse tem que ir lá no compartilhar. mas então, eu deixei ele aberto agora, para ver se ele entra ele inteiro. Aí Se você, antes de compartilhar, na sua tela, você tem que maximizar ele. Como se você estivesse fazendo uma apresentação do PowerPoint. Tá. Abre ele, aí depois vai lá no compartilhar, que aí ele já aparece com ele todo aberto. Isso vai dar. Ele fecha aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo fazer assim mesmo. Ele não vai dar. Ele não está. Ele não está abrindo, não sei porquê, viu? Mas eu acho que dá para. Assim. Vamos continuar assim mesmo, né? Então, a ideia é assim, muito boas as apresentações dos professores aí, professor Anderson, o Fábio e o Wilton, né? Parabéns aí. Eu também aprendi algumas coisas aí, então, parabéns aí. Então, dando continuidade aqui, né? Primeiramente, eu queria agradecer aos alunos que estão aí presentes até agora, né? E espero que estejam gostando e incentive os demais, né? Na próxima aparecer aí. Né? Bom, eu tive, né, com o professor Antônio, né, a gente estava discutindo, aí eu falei para ele lá, professor, eu tive aqui um aluno que me perguntou alguma coisa, eu vou colocar essa questão dele aqui. Né? Então, na verdade, foi o Carlos, acho que não sei se ele está por aqui, mas amanhã, se ele assistir a nossa live aí, ele vai ver que foi uma questão que ele me perguntou no fórum de dúvidas, né? Então foi essa aqui, em que prazo um capital triplica, né, se for aplicado a juros simples a 40% ao ano. Então é interessante, né, que quando o aluno ele lê a questão, né, e muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, né, na leitura, né. Aí ele fala assim, um prazo de capital triplica, né, então aí já voltou à matemática normal, né, então a gente tem que tomar cuidado aí. Quando ele fala triplica, então ele está falando que para nós que são 3 vezes, né? E também a gente tem que tomar cuidado também no que o exercício vai pedir lá no final, né? Aí a gente vai utilizar então uma fórmula, né? Que seria a que nós já estamos acostumados aí, M, né? Que é o montante igual ao capital e 1 mais I vezes T, que é a taxa e o tempo aqui. Então é interessante, né? Num exercício, eu acho que para o aluno, né? E até mesmo para a gente, identificar, né, aquilo que a gente tem. Então, nós temos aqui o M, né? Então, o M, ele está falando para nós aqui que ele vai triplicar. Então, ou seja, ele vai triplicar o quê? Ele vai triplicar o nosso capital. Então, a gente fala que é 3 vezes o nosso capital aí. Bom, o capital propriamente dito, nós não temos, né? Então, nós queremos só triplicar um valor, né? E nós temos a taxa, né? E nós estamos acostumados, né? Sempre observar que nós temos uma taxa em percentual, nós temos que transformar ela ou para decimal ou para centesimal e assim por diante. Então, sempre nós fazemos a divisão da nossa taxa em percentual por 100. Por quê? Porque, na verdade, esse percentual aqui, que já foi falado anteriormente aí, é nada mais que o 100%. Né? Então, nós estamos dividindo esse valor pelo percentual, que é 100%, então nós chegamos aqui em 0,4. O N também nós não temos, né? Porque em que prazo? Ele está perguntando o tempo para nós. Então, nós não temos o tempo ali. Bom, aqui então nós temos a fórmula novamente, e aí agora nós vamos fazer o processo de substituição. Então, o montante que nós temos aqui, 3N, então 3 vezes o nosso capital, que é igual ao capital que nós não temos,
O 1 é da nossa fórmula que nós temos, que é 1 mais, aí nós temos a taxa, né, que agora nós transformamos ela para 0,4, e vezes o tempo que nós não temos, que no caso aqui é o N, nós estamos trabalhando com o T aqui. Bom, uma coisa, né, importante dentro da matemática, né, que muitas vezes, né, a gente tem dificuldade, então aqui nós repetimos o 3C, aqui nós temos que fazer uma distributiva, né? Então, ou seja, eu estou multiplicando aqui, 3 vezes 1 é esse C aqui, que na verdade, né, sempre a gente fala assim para o aluno às vezes ele fica com dificuldade, opa, eu tenho uma letra, mas na frente da letra ele tem sempre 1, ou seja, ele aparece um númerozinho aqui, ele não vai aparecer, mas é 1. Então a gente multiplicou aqui, ficou um C aqui, né? E depois nós pegamos o C e multiplicamos pelo 0,4T. Então, quando nós multiplicamos aqui, ele vai ficar 0,4CT. Então, nós temos essa distributiva que é importante aqui. Bom, uma outra coisa também matematicamente, né, que a gente tem que, ou seja, na verdade, que a gente aprendeu lá atrás, é um pouquinho de equação. Então, ou seja, quando a gente vai aplicando em outras, né, disciplinas que a gente vai aprendendo, a matemática está presente. Então, a matemática tradicional que nós vimos lá. Então, aqui é uma equação. Nós chegamos numa equação do primeiro grau aqui, nós vamos trabalhar ela. Então, o que eu fiz? Nós pegamos o C, que é um C, e estamos transportando ele para o primeiro membro aqui. Então, ficou 3C menos, porque aqui é positivo, menos C, que é igual a 0,4CT. Então, agora aqui, nós vamos ter que trabalhar aqui a diferença aqui. Então, 3C menos 1C, né, fica 2C. E nós temos 0,4CT aqui. Aí, a gente continua, né? Aí, aquela ideia. Se você quisesse trabalhar do jeito que está aqui, você já poderia passar aqui dividindo. Mas vamos, didaticamente, né, falar a matemática. Então, nós pegamos 0,4CT, passei para o primeiro membro, e lembrando lá, né, toda vez que eu passo, né, para o primeiro membro, o sinal tem que trocar negativo. Então, menos 0,4CT é igual a menos, passando também o 2C para cá, menos 2C. Agora, como nós queremos o valor do tempo, né, então agora nós vamos passar dividindo. Aqui eu coloquei assim, ó, elimino o C, por quê? Porque como nós estamos fazendo uma divisão, então o C com o C, eles são iguais, nós vamos eliminar ele, né? Então, eliminou. E faz a regra de sinal, mas você poderia também aqui, né, nessa etapa aqui, multiplicar tudo por menos 1 e alterar os dois sinais aqui, matematicamente. Mas eu achei melhor jogar, né, dessa maneira aqui, deixando o T, e aí eu passo, então, aqui, o menos 0,4C, negativo, então ele não muda o sinal quando você está passando dividindo, né? Então fica T menos 2C dividido por menos 0,4. Aí sim, fazendo a regra de sinal aqui, menos com menos é mais, o C com C vai diminuir, então nós vamos chegar nessa ideia aqui, que é 2 dividido por 0,4. E, como eu coloquei, né, poderia ser T2, né? A matemática é umas coisas assim, né? Você tem 0,4, o que é 0,4? É a mesma coisa que 4 sobre 10, porque é aqui unidade dezena, né? Então, seria 2 dividido por 4 sobre 10 aqui. Ainda, né, nós aprendemos também assim, nós temos aqui o T igual a 2 dividido por 4 sobre 10, é uma outra coisa que, às vezes, né, a gente tem muita dificuldade de entender. Esse 2 aqui é a mesma coisa que 2 sobre 1, né? Então, a gente está falando assim, que eu tenho uma fração aqui, que é o 2 sobre 1, dividido por outra fração. E aí, da matemática, nós vimos assim, que a primeira permanece, que é o 2, e inverte multiplicando a segunda. Então, ou seja, o inverte multiplicando a segunda é o 4 sobre 10, ele vira 10 sobre 4. Nós multiplicamos aqui o 2 vezes 10, né, dá 20, dividido por 4, e aí nós vamos chegar no 5. Ou, assim, usando a calculadora, né, você pega o 2 dividido por 0,4, você vai chegar também na mesma situação que é o T, 5 anos aqui, que está pedindo
o nosso exercício aqui. Ok? Tudo bem? Então, vamos passar para o segundo, né? O segundo também, né, é um exercício assim, né? Que a gente tem aqui um capital de 25 mil, aplicado por 10 meses, né? Ele rende uns juros de 5 mil. Determinar a taxa anual, né, dessa transação. Então, às vezes, né, a gente lê aqui taxa anual, mas aí você desenvolve o exercício e achou um resultado aqui. Aí você acha que aquela taxa é anual, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter na leitura. Então, ou seja, a leitura é importante para a gente entender o exercício aí. Então, aqui nós vamos usar, né, os juros, né? Juros é igual ao capital, a minha taxa e o tempo aqui. Então, nós vamos utilizar essa formulazinha aqui. Bom, identificando, então, aquilo que nós temos. Nós temos os juros, né, de 5 mil. Nós temos o capital de 25 mil. E nós temos o tempo que ele fala aqui, que é 10 meses aqui. E aí nós queremos, então, a taxa. Bom, vamos substituir, então. Nós temos aqui a nossa fórmula. Então, olha lá, eu tenho aqui os juros, 5 mil. Eu tenho o capital de 25 mil. Não tenho a taxa, né, que é o I. E tenho o tempo, que é 10 aqui. Bom, da mesma maneira, então, aqui eu tenho 5 mil. Aqui o que acontece, né? Eu estou multiplicando 25 mil vezes o 10, porque está tudo multiplicando aqui. Então, multiplicou, dá 250 mil I. Aí, da mesma forma, aí você pode trabalhar da maneira que você achar melhor. Ou você poderia passar o 250 já dividindo por 5 mil, ou trabalhando a matemática. Então, eu estou pegando 250 mil I, passando para o primeiro membro, ele vem negativo. E os 5 mil que está aqui, ele vai passar para o segundo membro, ele vem negativo. Bom, da mesma maneira, né? Então, eu transferi aqui agora, ó, peguei o 250 mil e joguei dividindo aqui. Então, fazendo a regra de sinal, né? O menos com menos aqui é mais, então, ou seja, é divisão. Então, na divisão ou multiplicação, trabalha-se a regra de sinal. Então, ficaram positivo, né? E aí, fazendo essa divisão aqui, nós temos 0,02, né? Mas, como aqui é 0,2, ele está numa centesimal. Então, multiplica por 100 para mim saber ele em percentual. Então, multiplicou, eu tenho 2% ao mês, né? Então, ou seja, é isso que a gente tem que tomar um cuidado. Chegamos no resultado, 2% ao mês, mas a gente tem que atentar no exercício, é taxa anual, né? Então, para mim determinar a taxa anual, nós temos aqui a taxa mensal. Eu pego para a taxa anual, eu multiplico 2 vezes 12, ou seja, aquele resultado que nós achamos em mês, e multiplica por 12 meses. E aí, então, eu tenho 24% ao ano, que é aquilo que nós queríamos saber aqui. Ok? Espero ter ajudado, né, os colegas aí. E qualquer coisa... e uma outra coisa que eu gostaria de deixar para os alunos também, não deixar de enviar para a gente no fórum, né, as perguntas, né? Então, manda lá, a gente tenta de alguma maneira ajudar vocês também lá. Então, isso a gente tem sentido muita falta aí, é o aluno mandar alguma pergunta para a gente lá de algum exercício. Então, não tenha vergonha, nós estamos aqui para isso mesmo, ok? Bom, eu acho que é isso. Eu agradeço a professora Denise, né, por essa oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade válida, entendeu? É uma primeira, nós estamos aprendendo novamente, reaprendendo, mas eu acho que é importante a gente estar presente ali com nossos alunos ali, ok? Obrigado. E vou tirar aqui. Aproveitando a fala, acho que está aberto aí, né? Já tirei, já. Okay. Aproveitando a fala do professor, né? Pessoal, perguntem sim, né, para a gente no fórum. Às vezes o aluno pergunta para a gente ali no particular, ainda fala assim, desculpa por perguntar. Imagina, não tem desculpa por não perguntar. Vocês têm que perguntar.
A gente está ali para isso mesmo, para responder as dúvidas de vocês. Então, nenhuma dúvida eu já ouvi isso assim também. Ah, desculpa, minha dúvida é muito boba. Não existe isso, né? Perguntem, façam, porque uma dúvida que você acha que é muito boba pode comprometer muito depois. E aí depois a matéria vai ficando, aí você vai pensar assim, nossa, que matéria difícil, ai, que matéria chata, e não é legal, né? A gente não pode arrastar a dúvida, é isso que faz a matéria ficar difícil, né? Então, vocês estão vendo aí que a gente tem um time excelentes professores, uma bagagem enorme. Então, pessoal, explorem os professores, né? Mas às vezes o aluno manda muito Tiver com no vergonha, fórum, manda no no particular. particular. Às vezes me mandam no particular e eu falo, vou responder, mas manda lá no fórum também, porque aí uma outra pessoa pode querer saber a mesma coisa e já vai saber lá, já vai olhar sua dúvida e vai responder, tá? Mas não pensem que uma dúvida é boba, porque nunca é, tá? Sempre vocês estão aqui para aprender, vocês estão fazendo faculdade para aprender, né? Essa é a diferença, né? A gente tem que correr atrás, perguntar, isso mesmo, tá bom? Pessoal, vamos passar então para o último professor, né? Que é o professor Antônio, que vai explicar também um pouquinho para a gente sobre 2 exercícios. Você quer que eu compartilhe, professor? Eu quero porque eu vou usar caneta, que nem o Anderson falou, sem caneta não dá, né? Usar aqui. Pode. Eu tá. vou compartilhar, se eu colocar para. Eu posso compartilhar? Pode Tá compartilhar. aqui. É a mesma apresentação, só para poder usar a caneta aqui. Senão não dá, né, Perfeito. sem caneta. Eu tô Nossa, aqui também, não. Eu fiz a apresentação sem caneta, fiquei meio... Eu acho que quando a gente passou para eu não conseguia fazer sem a lousinha, era digitando, não dá para digitar a nossa matéria, não tem como. Eu vou compartilhar aqui. Eu não sei como que vocês foram na pandemia, mas no começo eu ficava apavorada, Eu não sabia. porque eu não tinha o quadro, eu não escrevi sabia. no mouse. Não dava. Eu escrevi com o mouse, foi um absurdo aquilo que eu Ficava fiz. digitando desespero, né? adequações. O que é isso? Não, vai ter que ser na lousa mesmo. Até comprar a canetinha, né? Depois comprou a canetinha, melhorou a vida. E muito. Acho que tá aqui. Deixa eu ver. Acho que tá pequeno. Não. Deixa eu parar aqui. Não tá indo, peraí. Tava certo aqui. Acho que eu vou no que a Denise colocou. Denise, eu vou parar aqui. Pode pôr no seu, eu vou falando. Se eu conseguir compartilhar. Tá compartilhado, professor. Tá, então é isso aí. Então, É só ir mais para frente na sua apresentação, Tá tudo certo. Certo. Eu queria fazer a minha com a minha caneta, mas não sei se vai entrar. Vai funcionar sim, então. Vai? Vai. A hora que você chegar no seu slide, você vai conseguir rabiscar normal. Tá bom, é isso que eu queria, só para mostrar aqui. Então, eu escolhi 2 exercícios da Momento Verdade. Tá? A unidade 4 e a unidade 7. Tá? Uma de desconto, tá? Está aparecendo aqui. Não vai dar, mas tudo bem. Subir aqui. Então, aqui é o primeiro exercício da unidade 4, exercício 5, tá? Então, esse enunciado está disponível lá para vocês, tá? A safra de batatas da última colheita gerou ao fazendeiro Souza Dias um valor de 4,5 milhões de reais, pago em 2 títulos de 2 milhões. O primeiro de 2 milhões 60 dias e o restante para 90 dias. Então, o restante em cima de 4,5 milhões. Souza Dias tem pressa em adquirir uma colheitadeira no valor de 3.800 milhões
Ele quer saber a taxa de desconto que ele consegue, que ele pode aceitar, de modo que ele possa, com desconto comercial simples, que é a ideia do desconto bancário, tá? O outro, eles utilizam o nome, dos títulos, comprar imediatamente essa coletadeira de 3.800, sendo que ele tem para receber 4.500. Tá? Então, fórmula aqui, então, primeira, o período está diferente da taxa, ele quer a taxa mensal e os dois títulos estão em dias. Então, vamos converter 60 dias equivalente a 2 meses, 90 dias equivalente a 3 meses. A fórmula do desconto comercial, desconto é igual ao valor nominal, a taxa vezes o período. Então, para o primeiro título, ele vai ter, chamei aqui, tem o D1, que é o valor nominal, 2 milhões, vezes a taxa, vezes 2, que é o período. E o segundo é 4.500 menos 2 milhões, dá 2.500, vezes a taxa, que é a mesma, IM, vezes o período. Aí que é a jogada. Tá? Qual que é o desconto máximo que ele vai ter? Tá? Do que ele vai receber, 4 milhões e meio, menos a colheitadeira, 3 milhões e 800. Tá? Então, essa diferença é 700 mil. Aí, esse é o desconto que ele vai ter. Então, somando aqui o D1 e o D2, os dois têm que ser igual a 700 mil. Então, aqui tem o D1, 2 milhões, vezes a taxa, vezes o período 2, mais 2.500, que é o valor nominal do segundo período, vezes a taxa, vezes 3. Tá? Então, a gente vai juntar aqui os termos. Ó. Tá? Então, aqui, ó, multiplicar primeiro, fazer distributiva, 2 milhões vezes 2, 2.500 vezes 3. E aqui nós temos 4 milhões IM, e aqui 7 milhões vezes IM. Vamos juntar os dois aqui, tá? Juntar os dois termos aqui, porque tudo depende de IM. Então, ficou 700 mil, que é o desconto que ele vai ter, e quer saber a taxa. Então, aqui a gente vai passar o 11 milhões dividido. Então, ficou 700 mil dividido por 11 milhões. Tá? Então, a gente vai ter a taxa 0,06. Taxa aqui unitária. Vamos multiplicar por 100. Tá? Como a gente está trabalhando com mês, a taxa é mensal. Então, a taxa do desconto dele mensal vai ser 6,087%. Tá? Então, aqui é interessante, foi uma dúvida dos alunos, que teve que somar esses dois descontos, tá? Para ter o desconto de 700 mil. Tá bom? Esse é o primeiro que os alunos colocaram no fórum, que eu escolhi para apresentar para vocês. Tá? E o outro é o capítulo que tem muita dúvida, né? Que é série uniforme de pagamento e série não uniforme, é o 7 e 8. Os alunos têm dúvida nesses capítulos, nessas unidades de aprendizagem. Então, eu peguei um exemplo também, o exercício 7, do momento verdade, da unidade de aprendizagem 7. Então, o enunciado. O senhor Silva, no final do mês, poderá fazer investimentos de 15 mil, aplicados mensalmente. Então, aqui como se fosse uma prestação, que ele vai, mensalmente, vai aplicar com 11,35% ao ano, durante 5 meses. Ó, diferente. Período e taxa. Tá? Calcule o montante, ou, no caso, o valor futuro, que ele poderá obter e qual o valor da compra desse montante, qual o valor de compra desse montante se aplicar uma inflação. Então, tem uma inflação aqui no final do montante. Então, os dados aqui, ó. Então, a prestação, ou que ele vai investir, o PMT, 15 mil, a taxa, 11,35% ao ano, e o período em mês. Então, aqui, tomar cuidado aqui também, ó. Porque a taxa é anual e o tempo é em meses. Então, devemos encontrar aquela taxa média equivalente, a forma que a gente relaciona mês com ano, ano com mês. Isso aqui é importante, tá? Usar essa daqui, ó. Então, nós temos a formulinha aqui da taxa equivalente, ó. 1 mais a taxa mensal é igual a 1 mais a taxa anual elevado a 12. Aqui entra a calculadora da aula. A potência aqui, ó, 1 sobre 12, que o professor Fábio e o Hilton falaram, e o professor Anderson também. Quem tem calculadora científica vai usar a científica. Quem tem HP vai fazer HP. Mas aqui a importância da calculadora é calcular esse valor aqui. Então, nós precisamos aqui do IM. Então, vamos fazer IM mais 1 é igual a 1 mais 0,1135, a taxa anual, elevado a 1 sobre 12. Porque aquela 1 ano tem 12 meses a relação. Então, fazendo aqui a potência e subtraindo 1, passando para o outro lado, nós temos a taxa mensal de 0,089. Então, aqui primeiro eu fui descobrir a taxa.
tá? Para poder descobrir o montante, o valor futuro aqui, série uniforme, ó. PMT igual a 1 mais I elevado a N menos 1 dividido pela taxa, tá? Série uniforme. Então, nós temos aqui o montante que nós queremos descobrir, a parcela aqui que ele vai investir é 15 mil, 1 mais a taxa mensal que nós descobrimos, o período é 5, a taxa mensal menos 1. Estou fazendo aqui de novo a potência primeiro, vamos fazer primeiro aqui o parênteses, depois vamos fazer aqui pode fazer a fração, vai dar um valor montante de 76.362,5, mas esse não é o valor final. Ele quer saber a pergunta, esse valor teve uma inflação de 0,48% nele. Então, qual que é o valor final de compra que ele vai ter? Então, o valor final vai ser o montante menos a porcentagem em cima do montante que ele teve, que é o valor futuro. Ó. Então, a gente vai multiplicar o montante menos 0,048, que é a taxa da inflação, vezes 76.362,5. Tá? Estou terminando aqui, passou sem querer. Então, o valor final dele, aplicando a inflação, 75.995,51. Então, achei interessante, por causa das dúvidas, né? E a taxa mensal relacionada aqui com a série uniforme de pagamentos. Tá? Não quis estender muito por causa do tempo, mas acho que deu o aluno. Se tem alguma dúvida, qualquer dúvida, coloquem no fórum. O que o professor Dercy falou, pode colocar qualquer pergunta, continha, professor, não estou entendendo essa conta, essa passagem. Perguntem, pessoal, coloquem no fórum. Se não é no dia seguinte nós respondemos. A gente pode estar em aula, não dá na hora, naquele instante, mas coloquem, tá? No meu caso, eu faço, se for grande, eu faço um videozinho e coloco para vocês, os outros professores também, mas essa participação é importante no EAD, tá? Coloquem no fórum. Eu sei que tem gente que manda em mensagem, eu tento responder na mensagem, mas no fórum é melhor, que a professora Denise falou. Mas a gente quer, junto com vocês, aí, essa evolução na disciplina, tá bom? Eu que agradeço aí, espero que tenha esclarecido pelo menos esses dois exemplos aqui. Aqui, posso ser Denise. Pode passar o próximo, que já é o último, né, professor? É o último, eu vou finalizar aqui, então. Aqui. Muito obrigado pela atenção e excelente final de semana para vocês. Pessoal, a gente preparou, então, essa primeira aula, né? Para a gente também está sendo uma novidade, a gente não sabia direito. A gente tinha planejado até as 3h30, então, desculpa, a gente passou um pouquinho, né? Mas a gente gostaria de agradecer a presença de todo mundo, a gente ficou bem contente, né? De vocês estarem aqui com a gente. E é isso, assim, tirem dúvidas, perguntem. E é muito importante, né? Não deixem acumular, né? Logo, logo a gente vai ter prova presencial. Não fiquem preocupados, né? Ah, é matemática, financeira, a pessoa já entra já abre a matéria e já faz um comentário, né? Mas não gosto de matemática, não gosto né? de matemática, a gente sempre Primeiro escuta comentário. isso. Denise, e as questões vão ter as fórmulas, né? Que eles têm medo das fórmulas. Sim, pessoal, todas as questões têm as fórmulas, tá? Que vão, isso de todas as matérias, tá? É uma regra agora, todas as questões têm que ter as fórmulas. E aí, levem a calculadora, né? Aprendam a usar a calculadora antes, levem a calculadora científica, ou a HP, né? Elas facilitam muito mais a conta do que uma calculadora, aquelas comuns, né? Por conta dessas coisas que a gente explicou, né? Do elevado. Então, é bem mais fácil com essas calculadoras. A HP, a financeira, então, nem se fale, né, Anderson? Mas tem que saber usar. Sim, e deixa eu só falar uma coisa, tem algumas, eu acabei falando, né, eu e o Wilton, sobre as calculadoras científicas, tem algumas calculadoras científicas que o Antônio mostrou a fórmula, né, você pode digitar a fórmula de uma vez na calculadora científica, só que tem algumas que não fazem isso, tá? Então, às vezes, tem que tomar um certo cuidado, às vezes você pode usar os parênteses bonitinho lá, ele faz a conta toda certinha, e algumas não. Então, se alguém, né, estiver pensando em comprar alguma aí, só toma esse cuidado aí, porque essas que você consegue digitar a fórmula como um todo são melhores do que as outras, tá? Desculpa, Denise. Imagina, obrigada. E, gente, essas calculadoras a gente usa, assim, para a vida, tá? A minha calculadora científica eu comprei na faculdade quando eu entrei. Tem, ó,
Não vou falar não, senão vão descobrir já até quantos anos que eu tenho, porque é muito antiga, e ela já caiu no chão, eu só troco a pilha, era pilha, não era nem bateria, pra vocês já terem uma ideia ó, tem muito tempo, e aí às vezes eu olho a dos alunos e eu falo, nossa, que chique, mas eu não vou comprar outra, a minha está funcionando, então é um investimento para a vida, não é verdade? É mesmo. A minha eu tenho desde a graduação. Viu? Então, eu também não vou falar quando... Também mas não eu vou falei, falar. né? Bom, eu falei quando foi. Eu já falei, se alguém prestou atenção. Pessoal, é isso, então, a gente está muito contente com a presença de todos vocês, e a gente pretende fazer outra, assim, um pouquinho, eu coloquei ali a data, acho que é 27 que a gente está tentando chegar num acordo, que todo mundo pode participar, todos os professores, e aí vai ser antes da P2, né, mas a gente vai conversando com vocês, né, cada professor com a sua sala, para a gente ver certinho como que a gente vai montar. Tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Escrever, né? O pessoal está agradecendo. Então tá, depois a gente manda também para vocês a gravação, né? Eu acredito que ela deve ficar disponível Ou fica disponível no chat? no próprio chat, né? Ah, tá. Né, Então ela é só fica entrar lá, é só a pessoa acessar o link, né? entrar na conversa lá da gravação da aula, ela fica lá num espacinho por um tempo gravada lá. Tá bom. Pessoal, obrigada, então. Bom fim de semana. Muito obrigado para os mediadores. Excelentes, um timaço. Valeu. Tá bom, Até pessoal? a próxima, gente. Obrigado Até pelo a final de próxima, semana. viu? Aí, Prazer papo da conhecer tarde. você. Prazer a O todos. churrasco aí continua, Anderson, dá tempo. É. Você ir. Só um muro aqui. Valeu, turma. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.